Pessoal, tudo bom? Espero que sim. Me chamo Júlio, mais um vídeo aqui no canal na tentativa de exercer alguma coisa, uma autoridade no assunto, mas dentro do meu panorama de vida, não de um social, só para compartilhar ideias. E é isso, sejam bem-vindos. Hoje eu vou pontuar uma coisa que eu estava pensando de uns dias, ou como a sociedade subentende o valor invisível, né? Quando a sociedade decide quem merece ser amado sem esforço, ou no geral decide quem quer ser amado. Desde que nascemos, carregamos um peso diferente nos ombros, né? Quando eu digo diferente é com relação a gênero, masculino e feminino. Quem disfarça isso ou não comenta sobre, ou tá se auto-enganando, carregando uma imagem, um conceito errado de si mesmo, dos outros, ou tá querendo enganar, para carregar uma imagem, um conceito errado para os outros. Desde que nascemos, carregamos um peso diferente nos ombros, né? Para alguns é uma obrigação conquistar valor, no caso homens, conquiste, lidere, arrume espaço, tenha poder. E para outros é uma pressão de manter um valor que lhe foi dado, né? A fertilidade, beleza feminina, que ela não precisa necessariamente ser conquistada, né? Já nasce tudo com ela. Mas nunca perguntam se queriam. A natureza não dá a oportunidade de perguntar se você quer ou não construir algo. Ela simplesmente, de forma inconsciente ou coletiva, um coletivo biológico, impõe para as massas que porventura se torna um indivíduo, do macro para o micro, que as coisas devem ser feitas apesar da liberdade individual de cada um, né? Essa história de como a sociedade ensina homens e mulheres a se enxergarem, porque todos perdem nesse jogo. Para o homem a vida é uma escalada infinita. Não sei vocês, ao passo que resolveram se desenvolver, começaram a lidar com projeto, coisas, pessoas, ou até mesmo ideias, e chegou em dados momentos, ou perceberam isso de forma consciente, como estou expressando isso para vocês agora, ou simplesmente sentiram que parece que não tem um fim, um patamar. Você começa a correr, de repente você quer ser o melhor na corrida. Você começa a fazer dinheiro, de repente você quer ser o que tem mais dinheiro, ou próximo de você, na tua região, ou até mesmo estado, país. Teu cérebro faz escalada infinita com relação ao desenvolvimento, e que eu digo teu cérebro masculino, né? Não necessariamente é no feminino, mas o lado ambicioso, ele transfere essa ideia de conquistar algo, mas só que de forma contínua, e acaba que não chega num ponto de satisfação, de melhoria, que você se sente completo, né? Para o homem, logo é que você só é digno se tiver respeito, se você produzir, se vencer, se for útil. Toda uma solidão estrutural, não há espaço para vulnerabilidade, né? Pro lado masculino, a sua dor só é válida se virar história de superação, ou seja, se você sofrer ao ponto de ser um amargor grandioso o suficiente para ser uma batalha na qual você não consegue carregar sozinho, mas você deve carregar a mesma, já que é do papel, do valor masculino, intrínseco, natural, superar a dor e tornar ela motivação, inspiração, para que outros possam, através da sua, fazer algo melhor. A armadilha do desempenho, né? Mesmo no topo, muitos homens se perguntam se eu vou cair, quem vai me amar, sobre meu cargo, minha posição que eu estou tendo, sobre a diretriz e o comando da minha vida, os processos financeiros. É sempre na expectativa de, será que o que eu fiz foi o suficiente pro mundo? Sempre levando em consideração que isso são análises de valores externos, né? Julgamentos externos. De fato, sabemos que uma jornada individual para si não carrega tantos encargos psicológicos negativos, porém somos seres sociáveis, né? Sendo seres sociáveis, logo precisamos fazer análise em sociedade, em conjunto, né? No coletivo.
Aí tem todo um ponto crítico, né, do tipo, o homem não cresce, não nasce herói. Ele por si só não é nascituro algo valioso nele. Ele é obrigado a se tornar um e normalmente heróis não são humanos, né? Tem todo esse encargo psicológico acima da natureza masculina, como algo intrínseco não explicável, né? No sentido, eu tenho que conquistar, mas para que você tem que conquistar? Para provar isso para quem? Para si mesmo? Se for para si mesmo, você sabe que a natureza das coisas tende ao infinito se você for se desenvolver, fazer a mais. Não obstante, porém, muito pelo contrário, né? É um desenvolvimento contínuo e conjunto. Temos a mulher como um paradoxo, né? Para a mulher o valor é dado via intrínseco, né? Já é nascido, mas vem com um preço oculto, subentendido, tanto de forma natural, inconsciente, imposta pela natureza, tanto quanto cultural, em desenvolvimento com a sociedade. Tem o amor incondicional só até você desafiar as regras, né? Tem que ser bonita, porém não tão vaidosa, ser inteligente, mas não ameaçadora, a ponto de confrontar realidade de terceiros. Tem que ser forte, mas não brava, porque diminui muito a tua feminilidade como mulher, na questão de você ser forte, mas não tanto quanto, para não perder um pouco o teu gênero mais delicado, né? Mais conservador. Segue o mesmo princípio para o masculino o desenvolvimento contínuo e quase que infinito sobre um valor, uma característica, a tirania do cuidado, né? O seu amor é esperado como infinito. O amor aos filhos, às proles, né? Ao parceiro, caso tenha, aos pais. Quando você cansa ou desanima ou deixa de fazer por algum motivo pessoal, vem perguntas como: cadê aquela mulher doce, aquela mulher guerreira, aquela que estava comigo? Toda uma questão de que a pessoa não deixou de fazer de forma abrupta do mal. Ela só é mais um ser humano no qual está se desenvolvendo também, porém, né, deixou de fazer e já é questionada por isso. Tem um ponto chave, né, que como já é nascituro, você é amada por existir, mas sua existência é constantemente moldada para servir ao alheio, né? Novamente, nós em conjunto, via macro, coletivo, fazendo coisas que aparentemente é para o indivíduo micro, mas que é muito baseado em opiniões e indagamentos e conceitos alheio a nós, né? Impostos pela sociedade. Tem todo um contexto que enquadra bastante isso sobre a mulher e o desenvolvimento dela em sociedade, que é sobre a mulher nasce com valor, mas ela é uma jaula dourada. Quanto mais você tenta voar, mais as grades apertam. Do sentido de quanto maior a liberdade feminina e ela tenta usufruir daquilo que é nascituro dela, mais ela se prende com relação a esses valores dos quais eu havia citado, de beleza, delicadeza, de fertilidade, de pureza, preservação. E quanto mais ela tenta expandir isso para o mundo, mais isso é suprimido e diminuído dentro dela, né? E com isso, cara, o suprassumo, né, do contexto específico desse vídeo é homens sem rede emocional. Eles envelhecem carregando a culpa de não saberem pedir ajuda, pedir desculpa, pedir por acalento, o básico de eu preciso ser preenchido, parênteses lá ele, preciso de uma ajuda e que alguém possa me condicionar a partir daqui. Aí fica remorso, arrependimento, toda uma vida baseada em mostrar que é forte, capaz. Mulheres sobrecarregadas de expectativas, como deve agir, como deve fazer. São amadas sim, mas como cuidadoras, não como pessoas completas e de liberdades individuais, com conceitos mais abrangentes. E não estou querendo aqui levantar bandeira sob nenhuma perspectiva, tanto para masculinista quanto para feminista, né?
mas sim levando em consideração estímulos e recompensas do ambiente, como não sei se necessariamente foi o Trunks do Futuro que fala isso, por via ele que criou ou ele viu, mas é um conceito interessante. É só os estímulos e recompensas do ambiente ditam isso. Mulheres, de um lado, sendo valor intrínseco, belo e dado, que precisa ser preservado, e de um lado o homem, valores não intrínsecos, talvez valores intrínsecos, porém não nascituros, né? Não nascidos com o mesmo, porém que tem que se desenvolver, prover, fazer, acontecer e etc, né? Aí tem todo um conceito de uma troca implícita, não dita, e que ninguém pediu para assinar essa porra. Ele dá provisões, dinheiro, proteção e segurança, ela dá carinho, afeto, fertilidade, mas quando um precisa de colo e quando o outro precisa de autonomia, quando um precisa de carinho e quando o outro precisa de provisão e segurança. A gente tem dados implícitos na sociedade atual que ninguém comenta, mas levando em consideração tudo isso que a gente tem dito aqui, homens são 80% dos suicídios no Brasil, mulheres são 70% dos diagnósticos de burnout. Por que eu falo rindo isso aqui? Porque tem um contexto chamado honky pill, né? Que é você rir do conteúdo ou dos acontecimentos, não porque é de deboche, mas é porque tá tão óbvio e evidente que já não faz mais nem sentido lutar. É mais no sentido de olhar de fora e só dar risada, porque não tem outro processo a não ser o processo mesmo que está sendo evidenciado. Mulheres sofrendo de burnout, excesso de trabalho, e homens sofrendo de suicídio porque não se encontram completos. A troca de papéis e funcionalidade de cada um na sociedade que dita muito isso, né? Logo, se pudéssemos, né, levando em contraposição o meu argumento anterior da honky pill, né, de dar risada, mas se fôssemos olhar em perspectiva e visar a melhoria para tal, você, homem, você não precisa ser herói, você pode ser humano, frágil, em processo, imperfeito, porém não frustrado, insatisfeito, faça acontecer. Melhor, seja insatisfeito, faça acontecer. Se o valor não está necessariamente no que você faz, mas a partir do momento do que você faz, adapta isso para tornar aquilo que você é. Construa dinheiro, mas você não é o dinheiro. A partir dali que você teve o conhecimento adquirido de prover e proteger, torna-se um provedor e um protetor. Não necessariamente porque você insere dinheiro na sociedade que você é um homem de valor por causa disso. Para ela, para você, mulher, você não precisa ser infinita, no sentido de não cansar desses valores puritanos nascidos e que tornam você especial. É mais sobre ter o amor próprio, mas não egoísmo, e saber compartilhar de forma generosa a quem está contigo, a quem te protege, te guia e necessariamente você ama ou gosta, né? Sou até meio utópico, mas é isso. Afeto não é uma moeda de troca, é direito básico, independente de gênero, desempenho ou papel social. Mas, devido à modernidade e por nossa alegria, nossa capacidade de adaptação, a gente tem um caminho longo pela frente aí, mas que pode ser puro, ter brilho, ter luz ainda, e dar continuidade nisso vai fazer nossas almas mais fortes, né? E lembre-se de uma possível máxima interessante, que é não culpar indivíduos, mas questionar sistemas, controle, mostrar que a libertação de um gênero beneficia a todos. Separar para conquistar, senhores. Eles separam para conquistar. É homem contra mulher? Não. É esquerda contra direita? Não. É gênero contra gênero? Não. A ideia é separar para conquistar. Quanto maior é a separação, maior é a vulnerabilidade e maior é o poder de conquista. E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Caso alguém chegou até o final aqui, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero estar me desenvolvendo, melhorando a qualidade desses vídeos. E espero ter despertado um gatilho, uma emoção, uma ideia, uma perspectiva interessante a partir daqui, tá bom? Fiquem com Deus e um abraço.